Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que está aqui de forma presencial e você que está vendo a gente pela telinha, pelo seu celular. A partir de agora, você que está aqui dentro já pode desligar o seu celular. Você que está em casa, não. Você mantém o seu celular ligado. Obrigado. Você segue já um Lugar Comunidade nas redes sociais? Se não, faça o quanto antes. Lá você tem acesso a meditações diárias do pastor Edson sobre o livro de Salmos. Também às terças-feiras tem as lives de oração, às 21 horas. E além de recados, anúncios importantes para você continuar conectado com a gente durante a semana. Por falar em conectado, você que está em São Paulo, a partir do dia 24 de fevereiro começam os PGs. Sabe o que é PG? É pequeno grupo. São grupos que se reúnem nas casas das pessoas para comer junto, para orar junto, para estudar a Bíblia. E se você, de repente, tem disponibilidade de receber uma galera na sua casa, de, quem sabe, 8, 10 pessoas, entre em contato com a gente, manda lá uma mensagem para o @umlugarcomunidade e fala assim, olha, a minha casa está disponível. Quem sabe você não faz uma reunião durante a semana e aí comemora esse encontrão aqui no sábado, reencontrando as pessoas que você já encontrou na sua casa. Faz muito bem, é muito gostoso, já participei de alguns e achei muito legal. Você quer contribuir financeiramente com esse projeto? Anota aí o nosso Pix. pix@umlugarcomunidade.com.br. Você pode fazer a sua oferta, pode entregar o seu dízimo para pix@umlugarcomunidade.com.br. Hoje, quem vai falar para a gente é o pastor Marcos Apolônio, uma mensagem impactante, muito importante. E eu te convido agora a curvar sua fronte, fechar os seus olhos para a gente orar. Meu Deus, que privilégio estar aqui nesse lugar, esperando um lugar melhor, mas com pessoas tão engajadas, pessoas que se sentem vulneráveis, dependentes de Ti. Que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta ao Espírito Santo, para que a gente possa compreender o Teu querer e a Tua mensagem para a nossa vida. Obrigado novamente por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. O mesmo Deus que guiou o povo pelo deserto e levou o povo a um lugar melhor, é o Deus que te trouxe aqui, essa manhã, para você chegar nesse lugar. Esse lugar não é definitivo, falta muita coisa ainda para a gente. Mas Ele continua soprando, falando comigo e com você, e dizendo, eu vou levar você a um outro lugar. Esse lugar é onde eu quero que você esteja. Mas enquanto isso, nós nos reunimos aqui, nós louvamos o nome dEle juntos, vamos todos louvar o nome do Senhor, todos juntos. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz soprando o caminho. E Ele diz, eu sou contigo, Deus, eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, Deus. Ele continua falando e dizendo que existe um lugar melhor para mim e para você. Eu sei de
voz de Deus continua falando comigo e com você, dizendo: eu te guiei pelo deserto, eu te trouxe até aqui. Existe um lugar melhor, e esse lugar é o lugar onde você nunca mais vai sofrer, onde a sua vida nunca mais vai ser como é. Esse lugar onde emana leite e mel definitivamente, para que eu e você vivamos o resto das nossas vidas, o resto da nossa vida, contemplando a glória do Senhor face a face. Maranata, ora vem Senhor Jesus, sem demora, nas mansões celestiais, todos juntos. Tu és a minha luz. Quero ver você. A minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura na mão dele. Esse é o seu desejo, cante. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele virá, vem Jesus, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Jesus. Maranata.
dia virá para nos buscar e nos resgatar definitivamente desse lugar, dessa terra, e transformar definitivamente a nossa vida. É Ele quem reina ainda enquanto estamos aqui. Ele não reinará eternamente, é Ele quem reina eternamente sobre a mim e sobre a sua vida. É por isso que eu insisto em dizer para você: se você chegou até aqui, que foi Ele que te conduziu. Ele te quer, te deseja, quer que você esteja aqui. É Ele que reina. É Ele que reina. E Ele convida você a adorá-lo nesse lugar. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com
as aflições, as lutas do dia a dia da vida, às vezes são tão grandes que a gente acha que a nossa voz será calada por essas coisas. Mas o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, diz que nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem criatura, nem espada, nada pode afastar eu e você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Porque Ele está para além de todas essas coisas. Para além de todas essas coisas. Além do pensamento. É Ele quem reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade. Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina. Ele reina. A graça que me alcança é graça que restaura. Ele reina. Além do universo, além do pensamento. Além da humanidade, desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, é Ele que reina. Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança é a mesma, é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. É Ele que reina. É Ele que reina. Que a Tua graça hoje venha reinar em nossa vida. Que a Tua graça venha nos restaurar mais uma vez. Que possamos levar para casa aquilo que aqui vimos buscar. Te pedimos em Teu nome. Amém. Bom ver você. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Seja lá onde você estiver, em que parte for, no Brasil, fora, no norte, no sul. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado por estar conosco. Nossa comunidade é incrível, porque a gente não consegue, na verdade, mensurar exatamente qual que é o comprimento e o tamanho dela, porque a gente tem gente em todo lugar. Muito bom estar com você também. Nós estamos na série A Arte da Imperfeição, com Brené Brown. Brené Brown é uma pesquisadora americana, ela é psicoterapeuta, é professora de serviço social em saúde mental, e ela se tornou famosa por uma pesquisa gigante que ela fez sobre vergonha. Bem interessante. E ela escreveu um livro que se chama Arte da Imperfeição, e ela escreveu um outro também sobre vulnerabilidade. Então a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. Você vai ouvir hoje muita palavra vulnerabilidade, você vai ouvir falar muito sobre vergonha hoje, sobre pertencimento. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Por quê? Porque a gente não consegue pertencer se a gente não for vulnerável. Esse foi basicamente o resultado central da pesquisa dela, que foi confirmado através de uma
vasta gama de entrevistados. Para você se sentir aceito, para você ser vulnerável, para você se sentir aceito, você precisa ser vulnerável. Por quê? Porque como é que eu vou saber que você me aceita se você não sabe quem eu sou? Mas qual que é o ponto da vulnerabilidade? Quanto que a gente pode ser vulnerável? Quanto que a gente precisa ser vulnerável? O suficiente para a gente sentir que a gente é a gente mesmo. Dá medo, né? Dá medo ser vulnerável, dá medo contar a história da gente, dá medo ser a gente mesmo. Mas é essencial que a gente seja original, é essencial que a gente seja autêntico, é essencial que a gente seja transparente. O pertencimento é algo, a necessidade de pertencimento é algo inerente em todo ser humano. A gente precisa saber que pertence. A família pode prover uma sensação de pertencimento muito grande, não é? Se houver amor incondicional. Porque a família conhece a gente. A família compartilha a história. A família sabe de onde a gente vem. Se não é a família, às vezes é a família que a gente escolhe. Pessoas que a gente traz para perto da gente, justamente por conta disso, porque nos conhecem a fundo e, ao mesmo tempo, nos querem bem. Essa é a nossa ideia aqui na comunidade, é criar um ambiente onde a gente possa se sentir seguro, sendo quem a gente é, sem ter que editar, sem ter que esconder partes do nosso ser. Isso é uma questão muito interessante, porque às vezes a gente tenta editar quem a gente é para que a gente possa preencher as necessidades do outro ou as demandas do outro. O problema é que, primeiro problema é que se a gente edita, se a gente não mostra tudo que a gente é, a gente sabe que de fato não pertence. Porque o outro não conhece a gente, conhece a versão que a gente mostra. A gente precisa disso um pouco na sociedade, né? Porque não são todos os lugares em que é seguro a gente trazer a história da gente ou a gente trazer tudo que a gente é. Mas a gente precisa sim de espaços seguros onde a gente seja 100%, sem precisar editar nada. O outro problema de editar é que no momento em que a pessoa souber e eu for excluído, cortado, divorciado, separado, excomungado, eu vou fazer o quê? Porque eu coloquei o meu valor nas mãos do outro. Mas uma questão central aqui é justamente essa, porque de onde vem o meu valor? De onde vem o seu valor? Quem é que atribui o valor? O valor do ser humano é intrínseco. O valor do ser humano não está no outro. O meu valor não está na outra pessoa. O valor vem de Deus. É o valor que Deus atribui. Felizmente, não é nem o valor que a gente sente, porque muitas vezes, em muitas situações, a gente se sente nada ou pior. Então, o valor é o valor que Deus nos atribui. O valor vem de Deus e não do outro. Tem uma história na Bíblia que é bem conhecida, que é a história de José, que tem muito que ver com essa questão de pertencimento. Quando Jacó, o pai de José, está no leito de morte, ele chama os filhos ao redor ali, e ele faz uma descrição de cada um. E ele faz uma descrição bem interessante de José. A história de José está em Gênesis de 37 a 41. Mas você deve lembrar da história de José, nós não vamos recapitular tudo, né? José, quando era pequeno, a túnica que ganhou do pai, José era o filho preferido, né? Os outros irmãos não gostavam dele. Para piorar a situação, José tinha uns sonhos estranhos, que os irmãos vinham e se curvavam diante dele. José contava os sonhos, só piorava a relação deles. E José foi vendido pelos irmãos e foi parar lá no Egito e acabou se tornando mais tarde o governador do Egito. Mas a descrição que Jacó faz de José está em Gênesis 49, de 22 a 26, e Jacó usa ali umas ilustrações, umas metáforas bem interessantes, 49, de 22 a 26. E ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel.
pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo e com bênçãos dos seios e da madre. O verso 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Interessante que José ele termina mencionando justamente essa questão de pertinência. Aquele que foi separado, que não pertencia, que foi afastado dos seus irmãos. Mas a ilustração que Jacó usa para descrever José, ele chama José de trepadeira, uma trepadeira. Os seus ramos correm sobre o muro. São as trepadeiras que correm os ramos sobre os muros. As trepadeiras, elas usam aquilo que está à sua frente para crescer e alcançar o sol. Jacó olha para José, já numa idade adulta, e ele vê ali um homem que usou os obstáculos que tinha para crescer e se desenvolver. E ele diz ali, José é uma trepadeira. Lembre-se que José era filho de Raquel, a esposa amada. Ela só teve 2 filhos. Jacó teve 4 mulheres, né? 2 oficiais e as outras 2 que eram servas, Zilpa e Bila. Então era Raquel, Leia, Zilpa e Bila. E José era filho de Raquel. Então já começava um problema aí, porque José era filho da mulher amada e era muito irmão que tinha lá. José foi vendido para os mercadores. Os mercadores venderam José para o Egito. O pai, na maior parte do tempo de sua vida, achava que José estava morto. O Egito era uma terra estrangeira. José estava lá longe. Uma terra estrangeira, com uma cultura estrangeira, comida estrangeira, uma música diferente, uma vestimenta diferente, hábitos diferentes, era tudo diferente. José não pertencia, ele nem queria estar lá. Você já sentiu que não pertence? É uma sensação interessante. Sair do Brasil é uma experiência maravilhosa. Eu vivi fora durante muito, muito tempo. E a gente vê coisas maravilhosas. Mas às vezes você se sente dentro de um cartão postal. Você fala, isso aqui é lindíssimo, mas eu não pertenço. E em alguns lugares tem muita gente o tempo inteiro fazendo um esforço muito grande para informar aqueles que são de fora que eles não pertencem ali. A gente nasceu em São Paulo, eu e meus irmãos, a minha geração. Os filhos, logicamente, nasceram aqui. Mas eu e meus irmãos nascemos em São Paulo. Porém, a família todinha é de Garanhuns, Pernambuco. Todo mundo. Os pais, os tios, é todo mundo de Garanhuns. Meus primos todos são de Garanhuns. A gente cresceu ouvindo falar das cidades, né? De Garanhuns, logicamente, mas de Angelim, de Palmeirina, de Arco Verde, Recife, Olinda, enfim, tudo lá. Muitas histórias. A culinária de casa era uma culinária nordestina, né? Com carne seca, lógico que tinha farinha e macaxeira de tudo que é jeito, e os derivados, e bolo de massa puba, e biscoito 7 capa, e melado, e enfim, vai embora. Os termos também eram termos nordestinos, né? Alguns eu consegui entender com o tempo. Por exemplo, alguns não. Se alguém souber o que é infeliz das costas ocas, depois me explica, porque até hoje eu não entendi. Se alguém souber onde é a Baixa da Égua, também me conta, porque eu já procurei no Google Maps, não aparece. Então, assim, a gente viveu aqui, cresceu aqui, mas a cultura era toda do Nordeste. Quando meus pais eram jovens, a família era totalmente contra o envolvimento da minha mãe com meu pai, mas isso só fez eles se aproximarem mais, é claro, né? Meu pai tinha 42 irmãos. Então, meu avô, João Honório, teve umas 4 mulheres, né, com cada uma delas uma penca de filhos. Então, pela última conta, o último censo, eram 42 irmãos. Então, assim, imagina, salada. Então, eu conhecia alguns só. Eu conhecia os que eram irmãos de pai e mãe do meu pai e alguns adjacentes lá, mas eu nunca consegui entender a bagunça toda. As histórias que a gente cresceu ouvindo histórias de fé, que logicamente envolviam Nossa Senhora e Padre Cícero. A gente ouviu histórias do cangaço, que é Lampião Maria Bonita, claro.
E histórias de outras pessoas interessantes, assim como a mula sem cabeça, o saci, o lobisomem, né? O lobisomem corria por lá perto do sítio do meu avô, essas coisas. Mas mais interessante que as histórias dessa gente era a história da minha gente, a história da minha família, as histórias complicadíssimas, extremamente complexas da nossa família. E a vida do nordestino você já ouviu falar, é uma luta terrível com tudo, né? Falta de recurso, com o calor, com a aridez, com a seca, com a falta de cuidados médicos, a falta de acesso à educação, enfim, uma infinidade de problemas lá. Mortalidade infantil altíssima no tempo da minha mãe. Minha mãe disse que quando nascia uma criança, o pessoal chegava e perguntava para a mãe, né? Tu queres que morra ou queres que vingue? Quer dizer, quer que crie, né? Quer que cresça ou que morra, porque a mortalidade era tão comum que as crianças nasciam. Por isso que muitas crianças não recebiam, demoravam para serem registradas e outros até para terem nome. A madrinha da minha mãe teve 24. Ou talvez a conta esteja, acho que é só 23. Mas é por aí. Não tinha mídia social naquela época, então. Fala em mídia social, outro dia surgiu um debate aí de gente falando mal de nordestino, dizendo que nordestino fala muito alto. O que me lembrou de comentários que eu já tinha ouvido nos Estados Unidos de alguns grupos minoritários dizendo que os negros falam muito alto, que os latinos falam muito alto, essa gente fala muito alto. É interessante que o que as pessoas cheias de preconceito falham em perceber é a história que essa gente tem. O falar alto, muitas vezes, é o único recurso que a pessoa conseguiu desenvolver para ser notada, porque não é notado. Para pedir socorro. O falar alto, muitas vezes, é uma reação traumática de uma vida muito, muito sofrida, muito dura, muito problemática. Você sabe o que me lembrou de Marcos 10, do cego Bartimeu? Jesus vem vindo no caminho, o cego começa desesperado, alguém falou, Jesus está vindo. E ele começa a gritar desesperado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os discípulos fizeram? Cala a boca. Está incomodando. Ao invés da gente perguntar para a pessoa que está passando por dificuldade qual é o seu problema, a gente deveria perguntar qual é a sua história. Será que a gente está aberto para ouvir? A gente cresceu com muita violência em casa. E a coisa era bastante complicada. Abusos físicos, verbais, e isso era comum. E a coisa foi escalando, foi crescendo, até que levou à morte do meu pai, quando eu tinha 10 anos. Então, depois disso, a gente perdeu o contato com a família dele, e por isso, por medo mesmo, né, eu e meus irmãos nunca fomos ao Nordeste. Até janeiro agora, quando que eu finalmente fui ao Nordeste com o Ivan. Foi, assim, a melhor experiência da minha vida. De inúmeras viagens que já fiz, foi assim, maravilhoso, foi tremendo. Era, assim, um negócio incrível. A sensação de pertencimento, por falar em pertencimento, como é que você consegue pertencer, sentir que pertence ao lugar onde você nunca esteve? A gente só ouve problemas, né? Chegar lá e ficar imaginando aquilo tudo 60 anos atrás, quando meus pais saíram de lá e vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor. Mas a gente não ouve dos pontos fortes do povo, que é um povo bonito, atencioso, amigável, caloroso, querido, hospedeiro, enfim, uma série de outras coisas. Ninguém tinha falado para mim que a comida lá é maravilhosa. Tudo que você come é melhor. Tudo mais gostoso. Ninguém tinha falado que cuscuz é melhor que muita gente. Ninguém tinha falado que a fruta que a Eva comeu foi graviola, não foi maçã. Ninguém tinha falado para mim que um homem sem barriga é um homem sem história. Desde a viagem, Jesus para mim agora é a tapioca da vida. Tem muito mais sentido. A beleza do lugar é uma coisa incrível. As cidades, elas falam sozinhas, de tanta história que tem. O mar é uma coisa assim indescritível. Ali em Porto de Galinhas, perto do Recife, a água verde esmeralda. Eu me lembro de deitar na areia, na hora que eu abri os olhos, parece que você é inundado por cores vibrantes. Nunca vi tanta cor na minha vida.
Um verde muito vivo, azul muito vivo, é tudo muito vivo. Se tiver alguma coisa na mão, o peixe vem comer na sua mão, beliscar a sua mão para comer. Maravilhoso. O Ivan, que não gosta de praia, não gosta de ficar na praia, de manhã ele falava assim, para que praia a gente vai hoje? A gente foi para Maracaípe, que fica perto ali de Porto de Galinhas, e encontramos um lugar chamado Maracas Coffee. E aí, pedindo informação para a dona, a gente começou a conversar, fez amizade com ela. O nome dela é Verinha, ela é daqui de Carapicuíba, a família é de lá. A Verinha foi para lá muito tempo atrás com as filhas pequenas, 3 filhas. Ela criou as filhas lá, as 3. 2 se tornaram campeãs brasileiras de surf. A gente conheceu a Monique Silva, claro que a gente tirou foto com ela. Aí o Ivan já começou a fazer evangelismo, falou da comunidade para ela, porque a Vera tinha comentado alguma coisa de igreja, que não encontrava uma igreja, um lugar para frequentar. O Ivan falou, tem a comunidade lá em São Paulo, quando você for em São Paulo, não sei o quê. Aí eu mandei um link para ela, de uns sermões, ela ficou maravilhada, em abril ela vem aqui visitar a gente. A Verinha. E aí, eu fui até o povoado dos meus pais, né? Claro, tinha que ir. Eu entrei em contato com a Vilma, uma prima que eu não conhecia em pessoa, e quando a gente estava indo para Garanhuns, eu mandei mensagem e falei, Vilma, a gente está a caminho. Manda o endereço. Eu achando que ela ia mandar o endereço, né? Com CEP, com latitude, longitude. Ela me mandou um áudio. O áudio dizia assim, Marcos, quando tu chegar em Garanhuns, tu procura Angelim. Quando tu chegar em Angelim, tu procura Quatro Boca. Quando tu chegar em Quatro Boca, tu procura Casa de Vilma. Simples assim. Aí, fui, né? Quando cheguei em Quatro Bocas, falei, putz, e agora? Vou perguntar para quem? E aí tinha um bar, e na frente do bar estava sentado um cachorro e uma mulher. Eu falei assim, eu vou chamar esse cachorro de Latitude, porque assim eu digo à comunidade que pelo menos Latitude eu achei. Aí abri o vidro, eu falei, moça, onde é a casa de Vilma? A senhora sabe? Aí ela me olhou, levantou, veio até fora. De Vilma? Eu falei, Aí ela olhou longe, eu falei, putz, errei feio. Ela falou assim, aqui nesse pé de pau. Pertencimento é um negócio fascinante. Uma coisa que eu senti, que eu achei, eu chorei, assim. Simplesmente o fato de estar lá. Quando eu saí do Brasil, fui a alguns lugares a primeira vez, sabe, você está no lugar, você fala assim, gente, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acreditava que eu estava lá. E, para ser honesto, não queria nem vir embora. Eu fiz uma pesquisa de doutorado com o assunto era a intersecção da identidade LGBT e de comunidades de fé conservadoras e fundamentalistas. E entrevistei um monte de gente. Uma das coisas que eu encontrei em comum ali, que é fascinante e triste, era o fato das pessoas dizerem assim, a maioria dessas pessoas dizerem assim, que nessas comunidades de fé que elas frequentavam, elas não se sentiam pertencentes, e quando conversavam com outras pessoas, elas ficavam pensando o que é que essa pessoa vai dizer, o que é que essa pessoa vai fazer no momento em que ela souber quem eu sou. Vê a importância da vulnerabilidade? Um sentimento em comum com todas as pessoas que eu entrevistei era solidão. Tem um escritor americano que chama John Joseph Powell, que disse assim, porque eu tenho medo de dizer quem eu sou? Eu tenho medo de dizer quem eu sou porque você pode não aceitar. E quem eu sou é tudo que eu tenho. Dá medo mesmo. Porque se a gente se abre e a pessoa não aceita, o que mais que eu tenho para oferecer? Nada. Porém, quando a gente se abre e é aceito, a gente não vai ser aceito por todo mundo. As relações são as relações que de fato valem a pena. O oposto disso é a gente tentar editar quem a gente é simplesmente para satisfazer o outro. E aí é uma catástrofe. E aí a coisa é complicada. A Brené Brown, essa pesquisadora, ela disse que o oposto do pertencimento não é não pertencimento.
O oposto do pertencimento é justamente a tentativa da gente tentar ser quem não é para agradar os outros. Por quê? Porque a gente está tentando encontrar referência de valor no outro. Gente, a referência de valor da gente não vem do outro. Ela vem de Deus. Ela é intrínseca. A referência de valor do ser humano está em simplesmente sermos filhos de Deus. Não vem do outro. Está aí a nossa contribuição, porque a gente está tentando criar lugares seguros. A gente está tentando criar uma comunidade onde as pessoas se sintam seguras de ser quem elas são. Onde as pessoas, apesar do medo, sejam vulneráveis e sejam aceitas. Então, sabe, quando a gente cria comunidade, especialmente comunidade de fé, e a gente faz isso porque a gente aprendeu a vida inteira, a gente cria pedestais, a gente coloca os santos nos pedestais. Né? O santo Edson Nunes, por exemplo. Né? A gente coloca a pessoa lá em cima, a gente tem aquela expectativa da pessoa. Isso é ruim. É ruim para a pessoa, é ruim para ele, né? É ruim para a família dele, e é ruim para nós. Porque a gente cria expectativas irreais. A gente cria situações irreais. Não é? Então, é importante que a gente, como líder espiritual, desça do pedestal, né, e tente ser o tão humano quanto possível com as pessoas que estão ao redor da gente. E é importante também que você veja que o outro é simplesmente um ser humano, mais um, que está ali junto com você. Porque sempre vão haver situações aí fora onde a gente não é aceito, onde as pessoas, alguma coisa não está legal. Seja da textura do cabelo da gente até a orientação sexual, alguma coisa não vai enquadrar. É interessante também que a gente, vira e mexe, a gente recebe uns comentários não solicitados e as pessoas, sabe, eu já ouço pessoas dizer, está falando demais de sentimento na igreja, né? Tá bom, então não vamos mais falar de sentimento da igreja, a gente tem que jogar fora os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes e uma infinidade de outros livros que só falam de sentimentos. Voltando um pouquinho para José, lembra que no final da vida de José, quando José é governador lá no Egito, os irmãos aparecem diante dele porque teve uma fome na terra, aí os caras vêm comprar comida? Ali, a gente vê José não revelando quem ele era. Na hora que ele se dá conta que os irmãos estão na frente dele, ele sai e vai chorar lá no fundo. Medo de ser vulnerável. Claro, teve uma história de rejeição, uma história de não pertencimento, em lugar nenhum, não pertencia à família, depois foi morar num país estrangeiro onde ele não pertencia também. E agora os irmãos estão ali de novo, mais oportunidade de rejeição. É o trauma. Mas nós só pertencemos se formos vulneráveis. A gente só vai pertencer se a gente souber que somos conhecidos. A Brené Brown, ela fala que a gente precisa desenvolver costas fortes, uma frente compassiva e o coração selvagem. Tem um texto interessante que ela diz assim, ó: demasiadas vezes a nossa pretensa força vem do medo e não do amor. Em vez de termos costas fortes, muitos de nós temos uma frente defendida, que protege uma coluna vertebral fraca. Em outras palavras, andamos frágeis e na ofensiva, tentando esconder a nossa falta de confiança. Se fortalecermos nossas costas, metaforicamente falando, e desenvolvermos uma coluna vertebral flexível, mas robusta, então podemos arriscar ter uma frente compassiva e aberta. São duas coisas. Em primeiro lugar, o seu valor como ser humano não é negociável. Você não está perguntando para o outro quanto é que você vale. Não vem do outro, vem de Deus. Não é uma coisa que está na mesa. Então a gente não precisa da aceitação do outro em nada para ter valor. O nosso valor está em Deus, não se negocia. A história de José é uma história arquetípica, porque é uma história que se repete. É a história do ser humano buscando senso de valor e pertencimento. Por isso sobrevive, é uma história muito conhecida, mesmo fora da Bíblia. Porque somos nós buscando o nosso valor e buscando pertencimento. E nesse jogo não se negocia o valor que a gente tem. A gente tem que lembrar e reconhecer. José era o cara que passou a vida tentando descobrir o valor que tinha e na luta da vida descobriu que o valor dele não estava nos outros. Porque se dependesse dos outros, ele jamais ia encontrar.
Tem uma coisa, é sua história, outra coisa é você. Uma coisa é a sua história com dois lados. Um lado são aquelas coisas que a gente fez e que errou. Às vezes feio, às vezes bonito, mas errou e tentou acertar. Outra parte da história é aquilo que acontece com você. E outra coisa é você, sendo quem você é. Algumas pessoas entendem isso e aceitam. Outras simplesmente julgam e condenam. Com qual grupo você vai ficar? Se você pensar no grupo que condena e o grupo que aceita e tem graça, misericórdia e compaixão, a que grupo Jesus pertencia? É importante aceitar quem eu sou e abraçar quem eu sou e ser grato a Deus por ser quem eu sou. Porque senão eu vou passar a vida inteira tentando ser o outro, insatisfeito comigo mesmo. Tem um livro cujo título é It's None of My Business What You Think About Me. Não é da minha conta o que você pensa a meu respeito. Não é, gente. Não é da conta da gente o que o outro está pensando. O pensamento do outro não pertence a mim, pertence a ele. Eu não tenho necessariamente que perguntar e nem que viver a vida tentando agradar o outro. A aprovação vem de poucos. O valor vem de Deus. A gente muitas vezes aprende, porque cresce e tem uma infância muito dura, a gente aprende a criar uma armadura, sabe? A pastora Keldan falou de Davi usando a armadura de Saul, obrigado, outro dia aqui. Não cabe, não serve, e não dá para se mexer com aquilo. Não dá para a gente viver armado. Não dá. A gente reconhece os traumas, aprende os traumas, vai no terapeuta, vai conversar com o pastor, vai procurar ajuda para lidar com os traumas, mas não dá para viver como um soldado. Não dá. Porque você não consegue se conectar, você não consegue pertencer, você passa a vida brigando. A importância de ser vulnerável, de ter um ambiente vulnerável. Então as costas fortes que a Brené Brown fala tem que ver com isso. Tem que ver com a coragem, primeiro com a capacidade de saber quem nós somos. Então, é o processo, as costas fortes têm que ver com saber quem somos e saber do valor que nós temos. Isso não se negocia. Em contraste com as costas fortes, vem uma frente compassiva. Porque eu sou vulnerável, eu tenho capacidade de lidar com a vulnerabilidade do outro. Eu tenho condições de criar ambientes onde as outras pessoas podem ser vulneráveis também, porque sabemos que estamos todos no mesmo barco. E não é um festival de horrores, né? A gente não tem que abrir todas as caixas de Pandora e descobrir aqui qual história que é mais horrorosa, se é a minha ou a sua. No final, José volta para casa. José junta tudo e volta para casa. Ele sabe quem ele é. Pertencimento, afinal. Um outro trechinho aqui do livro dela, que é bem interessante, ela diz assim, ó: o verdadeiro pertencimento é a prática espiritual de acreditar e pertencer a si mesmo tão profundamente que você pode compartilhar seu eu mais autêntico com o mundo e encontrar sacralidade tanto em fazer parte de algo quanto em ficar sozinho na natureza. O verdadeiro pertencimento não exige que você mude quem você é. O verdadeiro pertencimento exige que você seja quem você é. Interessante na história de José é que a gente não consegue se relacionar com o fato dele ter sido governador, né? Eu mal governo minha casa, que diria governar uma província. Mas a gente consegue se relacionar com o fato de que ele finalmente consegue governar a si mesmo. José sai do Egito com uma coluna forte, uma frente compassiva e uma mente selvagem. E a mente selvagem de que Brené Brown fala é justamente a capacidade de poder ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você sabe quem você é, isso não se negocia. E ao mesmo tempo você está aberto para contar a sua história, para ser quem você é e para ouvir a história de outros também. Vamos orar. Deus que é Pai, também é Mãe, nos dê coragem de sermos nós mesmos e de sermos vulneráveis.
mas também nos dê coragem de trabalhar para criar ambientes onde as pessoas possam ser quem elas são e possam ser aceitas, possam ser recebidas, possam ser amadas assim como Tu as ama. Esteja conosco, que o amor que temos entre nós seja um reflexo do amor que Jesus Cristo viveu até as últimas consequências. Te pedimos em nome dele. Amém. Você já sabe que eu falhei e fiz de tudo pra agradar. Quando tentei oferecer o que ninguém consegue entregar. Deus sabe que eu me esforcei, mas todo mundo percebeu a fantasia que vesti pra te encantar. Certo ou errado, só entende quem debruça o corpo sobre os próprios cacos. Aceitar fracassos pode ser a cura. Já perdi as contas quantas vezes me quebrei dentro de mim mesmo, muitas vezes me tranquei. Olhe nos meus olhos e me diga se você nunca se sentiu assim. Não há muito mais o que dizer, nem ouso me justificar. No fundo eu quero te dizer, eu juro que tentei. Eu juro que tentei. Eu juro.
futuro que tentei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Obrigado. Uma excelente semana para você. Nos vemos na próxima semana.